aprendendo de Ti e dando glórias ao Teu santo nome, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja conosco, abrindo o nosso entendimento, dando ao Teu Filho que vai trazer a explicação da Tua palavra, toda a Tua o Teu poder, Senhor, para que ele seja claro, explícito e fale das Tuas maravilhas aos nossos corações, Senhor. Te agradecemos pela bênção de já termos a vacina também, Senhor, e dos resultados que a Tua bondosa mão tem permitido que a gente possa estar vivendo nesse momento, Senhor. Te agradecemos pela bênção da vida, te agradecemos por essa aula. Em nome de Jesus, fica conosco e dá-nos a Tua instrução para que possamos aprender e aproveitar muito da Tua palavra hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado pelas notícias, Sara. A gente sabe que semana a semana, né? Acaba que a gente tem aqui nessa nossa sala o privilégio de ter você aqui conosco, que dá sempre esses pareceres, né? Esse olhar, assim, que a gente vai percebendo semana a semana como as coisas estão. Parece-me que há uma produção... que o Brasil vai produzir suas próprias vacinas, né? Então já há uma luz no fim do túnel, como você bem disse, né? Eu vi alguma coisa falando que há uma projeção de já em setembro o estado de São Paulo já está, né, bem avançado na vacinação. Então, e essa questão aí da vacina ser eficaz contra as novas cepas aí. Deus abençoe, que as coisas caminhem nesse sentido. Continuemos em oração, continuemos em vigilância, continuemos atentos, continuemos misericordiosos com aqueles que estão sofrendo, né? Nós temos dois grupos que sofrem bastante, que é aqueles que estão aí necessitando de algum atendimento urgente, e aí a fala que a Sara trouxe é muito importante. Você que é doador de sangue, você que já tem esse hábito, lá no Mackenzie nós fazemos todo ano campanha de doação de sangue, então desde a pandemia nós não fizemos mais, por conta, né, tá tudo fechado, né, então a gente fazia campanha de doação de sangue entre os estudantes, e é sensacional ver os meninos, às vezes os meninos não podem porque entra em uma coisa que não deve, né, porque doar sangue tem que, né, não pode algumas coisas antes da doação de sangue. Era engraçado, porque os meninos falavam, mas eu achei que eu podia, aí puxava a ficha lá, não podia. Mas a doação de sangue é um negócio assim, realmente a gente usava a expressão sangue salva, fazendo um paralelo com o sangue de Jesus, né? Sangue salva. Então você podendo doar sangue, você podendo fazer essa atitude, às vezes o seu sangue pode ser usado para salvar a vida de alguém. Nada mais parecido com Cristo, nada mais próprio de um discípulo de Cristo do que doar sangue para, de repente, ser usado para salvar a vida de alguém, né? Então, pensem nisso com carinho, você que pode fazer doação, você que pode se deslocar, você que está numa situação mais fácil, se você puder, faça isso, os dias são necessários, né? Esse é um grupo, outro grupo é aquele econômico que está passando por dificuldades na nossa sociedade, né? A gente precisa olhar com misericórdia. Até daqui uns dias vai haver uma campanha, uma live solidária do Mackenzie para arrecadação de fundos para pessoas, destinados totalmente para pessoas carentes de várias cidades, arrecadação de alimentos. A IPCamp recolheu mais de 1 tonelada de alimentos no sábado passado. Então, realmente, que nós possamos estar atentos àqueles tantos que estão sofrendo. Eu ouvi de alguém falando que o prefeito aqui de Campinas tem ido nas periferias e tem sentido muito, né, de ver pessoas que só falam que não tem o que comer. É muito dolorosa a situação, que a gente possa estar também, dentro do possível, com condições, assistindo aqueles que necessitam também. Dito isso, meus queridos, um bom dia para todos vocês. Temos aqui 20 aluninhos, aluninhas, aqui prontos para a aula nossa sobre Apocalipse, esse pessoal preparado aí para o Apocalipse, mas o Apocalipse bíblico, né, que nós já falamos aqui, que a gente precisa desconstruir, ressignificar, olha que palavrinha que o pessoal gosta de usar, né, a palavra Apocalipse, para tirar aquele senso, quando fala de Apocalipse, você está pensando em coisa ruim, né, e a gente precisa
entender que Apocalipse é o encontro, é a vitória de Cristo, e se é a vitória de Cristo não é ruim. Então, Apocalipse precisa ser ressignificado nos nossos corações como conceito, né? Mas eu quero dar as boas-vindas aqui para a Berenice, para a Dagmar e o Apolo, para a Eliana, para a Uda, para a Juliana, para a querida Leda, nossa escritora aqui, que registra tudo das aulas, essa gentileza em pessoa que é a nossa querida Leda. O Marcel, que está aqui com a gente também, ele fica acompanhando as aulas lá e cá, mas está aqui com a gente. A Marfisa, Maria José Dias, Maria José Delfim, a Marlene, Renatão, que está aí também, meu brother Renato, gente boa demais. O Renê, que está aí também. A Ruth Oliveira, a Rutinha Castelnovo, Samuel Oliveira. A Ruth fica no escritório e o Samuel fica lá na varanda, ali, perto do pomar. Um abraço para a Ruth, um abraço para o Samuel Oliveira. A Sara, que é professora aqui comigo. Acho que eu não vi o Cássio aqui, mas o Cássio também é professor aqui nessa sala. E a Terezinha, que já está aí também. E o Walter. Todos muito bem-vindos. Um bom dia para todos vocês. A Paty não está por aqui hoje, porque ela está dando assistência para as meninas ali, mas pode ser que a qualquer hora ela entre. Mas ela está aqui com a gente também, nos acompanhando, sempre nos ajudando. Muito bem, nós vamos dar sequência na nossa aula que a gente já segue. Lembre que a gente está no livro de Apocalipse, a gente não tem pressa sobre o livro de Apocalipse, na verdade. Eu falei aqui da Dona Deise, né? Mas ela está com o login de outra pessoa, está com o login da Juliana, mas é da Dona Deise. Mas a gente está voltando aqui à questão do Apocalipse, a gente está estudando esse livro passadamente, de maneira tranquila, tópico a tópico. Evidentemente que a gente não fica muito tempo num tópico, mas eu sempre procuro ter um senso de assim, que tá bom, né? Passei informações suficientes, aí passo para o próximo. Passei informações suficientes, passo para o próximo, e assim a gente vai caminhando sempre nessas doses, tá? Homeopáticas, mas que vão trazendo informações que são relevantes aí sobre uma construção ou uma reconstrução da sua visão sobre o livro de Apocalipse, que é o livro de revelação, né? A gente já falou que o significado de Apocalipse, né, é revelação. Agora, uma coisa importante que a gente poder começar a nossa aula de hoje a gente vai caminhando nessas sequências. Sempre que você tiver dúvida, pode apresentar as dúvidas. É claro que o livro de Apocalipse, como eu falei na semana passada, é um livro tão amplo, tão profundo, que vez ou outra a gente vai ter incógnitas, dúvidas que os teólogos vão se dividir. Mas mesmo nisso a gente tem uma divisão que é olhando para a Escritura como ponto referencial. Não é embasada em achismo, não é embasada em nenhum tipo de situação que nos constranja do ponto de vista da visão teológica que nós temos. Lembre-se, nós estamos aqui na classe de doutrina, então tudo que a gente está estudando aqui sobre o livro de Apocalipse tem um olhar sobre esse livro com temas doutrinários. Então a gente já falou aqui sobre eclesiologia, vamos falar bastante, cristologia, soteriologia, escatologia. Então, são temas que estão aí no livro de Apocalipse à medida que a gente vai caminhando. E a gente está na parte, justamente, em que Jesus se dirige às igrejas. Esse paralelo, esse primeiro paralelo que já está quase no fim, porque a gente vai olhar para as igrejas e a gente encerra esse primeiro paralelo. São paralelos que estão, não necessariamente em ordem cronológica, mas acontecendo ao mesmo tempo. A gente só precisa alocá-los dessa forma. Então, a gente está olhando para a igreja de Éfeso. A gente pegou ali aquele texto de Apocalipse 2, de 1 a 7, que fala de Jesus se dirigindo às suas igrejas. Ele começa pela igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a primeira porque tem uma importância. E nós já falamos o que não é, mas nós estamos aqui agora falando o que é, e nós vamos continuar falando sobre a igreja de Éfeso. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, e aí a gente continua. Aliás, diga-se de passagem, de compartilhar a tela aqui, as aulas de Apocalipse têm sido um sucesso, né?
a gente tem um bom número de irmãos e irmãs aqui da Igreja de Campinas, gente experiente, gente querida, gente estudiosa, gente que conhece a Escritura, gente que já estudou o livro de Apocalipse, mas também quando os vídeos vão para o YouTube, os vídeos mais assistidos, dentro ali daquela possibilidade, né, que já tem muita gente assistindo ao vivo, mas lá no YouTube é uma das aulas mais assistidas, é a aula sobre Apocalipse. Eu fico honrado, fico agradecido pelo privilégio de estar com vocês compartilhando desse material. Muito bem, eu quero aqui dar sequência de onde nós paramos, então. Veja, que nós falamos na aula passada, e nós começamos a introduzir aqui sobre a igreja de Éfeso. Eu quero hoje, tá? Eu quero propor para vocês hoje um aprofundamento melhor sobre a história de Éfeso, entender melhor o pano de fundo daquela igreja, porque nós começamos a tratar aqui alguns assuntos, e eu quero só fazer uma pausa nesses assuntos que a gente começou a tratar aqui sobre Éfeso. Veja que a gente falou aqui sobre como Éfeso, como no começo ali da fala de Jesus para com a igreja de Éfeso, ele elogia a sua noiva, né? Nós falamos aqui do fato dela ser uma igreja doutrinariamente forte, e aí nós falamos da questão dos nicolaítas e nós paramos por ali, né? Mas eu quero focar aqui hoje sobre essas informações que vocês estão tendo aqui na telinha de vocês, porque eu quero dar para vocês o pano de fundo sobre a igreja de Éfeso. E para isso, ok? Nós já lemos na semana passada Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7, mas nós vamos dar um passo atrás. Nós vamos voltar para a primeira geração. Nós estamos lendo ali a segunda geração de Éfeso, mas eu quero olhar com vocês a primeira geração de Éfeso para a gente entender o que era aquela cidade. Veja, o que eu quero fazer aqui com você é uma construção de uma visão de que Éfeso era. Eu acho Éfeso parecida com vários elementos da nossa realidade presbiteriana. Eu acho Éfeso uma cidade, uma igreja que se identifica muito conosco enquanto igreja presbiteriana. Então, eu quero dar um olhar mais amplo sobre Éfeso, porque a Escritura nos apresenta Éfeso como uma das igrejas que a gente tem mais informações sobre ela. Se a gente tem bastante informação, vamos usar elas, né? Vamos usar essas informações para a gente construir uma visão mais ampla sobre essa cidade. Então, eu convido você a abrir a Escritura em Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 até o verso 20. Na verdade, eu queria ler tudo aqui de Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, de 1 a 20. Nós vamos ler de 1 a 20, depois vamos pular de 21 a 22, vamos ler do 23 até o 41. Só para vocês terem noção de algumas coisas importantes. A gente tem outras pessoas que foram entrando aqui, sejam todos bem-vindos à aula de classe de doutrina, estudo sobre o livro de Apocalipse. Atos 19, do 1 ao 20, e depois do 23 ao 41. Ok? Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando
e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Então, quando fala aqui do caminho, está falando mal dos cristãos, tá? Os cristãos eram chamados de aqueles do caminho. Os do caminho eram os cristãos, tá? Falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Parou de ir para a sinagoga e foi para a escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eu acho esse texto fantástico. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Esse é fantástico também. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veja só, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente, olha que lindo isso aqui, as suas próprias obras. Não vinham denunciar os outros, não. Eles iam denunciar eles mesmos. Olha, eu estou aqui para quê? Não, eu vim me denunciar. Vê se não é obra de Deus um negócio desse. Denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. É um prejuízo que o pessoal já fez um cálculo atualizado, dá em milhões, esse prejuízo aqui, desses livros queimados aqui. Ok? Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Lá o 23 agora. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Olha que frase linda essa aqui, gente. Essa frase para você grifar aí. Essa é a mensagem do Evangelho, né? Uma das mensagens do Evangelho. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro.
Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão. Olha só quem apareceu aqui. Olha esse nome aqui, gente. Apareceu... Ó, gente, apareceu Alexandre na Bíblia, não é coisa boa, viu? Vocês relevam o nome, tá? Sempre que aparece Alexandre na Bíblia, é latoeiro. Apareceu Alexandre. Vamos ver o que ele vai fazer. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas. Veja, 2 horas seguidas gritando. Grande a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. O capítulo 20, só para concluir a história. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar, capítulo 21, mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia, havendo atravessado as terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Ponto aí, só até aí, tá bom por enquanto. Depois você tem no final do capítulo 20, Paulo voltando, não em Éfeso, mas passando ali para Mileto, que é na cidade vizinha. Ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, ora com eles, se despede deles, está lá, depois você lê no capítulo 20. Muito bem. É importante ler isso aqui para trazer algumas informações sobre Éfeso. Por que Éfeso é a primeira que aparece dentre essas igrejas que Jesus, então, vai trazer orientação? Por que ela aparece ali na primeira... A primeira exortação que é feita, a primeira fala que Jesus faz lá em Apocalipse capítulo 2, quando depois de aparecer a João, ele então vai se dirigir para a igreja de Éfeso. Existem algumas informações importantes sobre Éfeso que a gente precisa trazer para a nossa mente. Eu gosto muito de falar sobre a igreja de Éfeso porque, como eu já disse aqui, para mim a igreja de Éfeso é uma igreja que e lembre-se disso, né? As 7 igrejas a quem Jesus vai se dirigir não são épocas, não são eras, não são tipos de igrejas ao longo do período da história, mas representa momentos, representa eu, igreja, representa as igrejas pelo mundo afora. Por isso está em número de 7, número de plenitude. Tem igreja que vai ter característica dessas 7 igrejas, tem igreja que vai ter característica muito forte de uma só dessas igrejas. Então, não quer dizer que uma é uma, outra é outra. Mas, quando eu olho para o que é dito lá em Atos, capítulo 2, de 1 a 7, a igreja de Éfeso, ela me lembra muito o estilo de igreja presbiteriana, o jeito que a igreja presbiteriana é. Tá? Então, é por isso que eu gosto muito de olhar o contexto da igreja de Éfeso aqui, para vocês verem algumas coisas interessantes e a gente fazer alguns paralelos, apenas para a gente poder ter essas informações e olhar para essas histórias. Eu acredito que é muito edificante, na verdade. Muito bem, informações sobre a igreja de Éfeso aí para você entender o que era Éfeso e para você ter melhores informações aí do que Jesus está falando. Quando Jesus se dirige à igreja de Éfeso, o que isso quer dizer, o que informação a gente precisa carregar com isso que Jesus está dizendo, né? Então ele começa elogiando a sua noiva ali, como nós já falamos na aula passada, e por ser uma igreja dedicada na doutrina, por resistir às tribulações. Mas algumas informações sobre Éfeso aqui que são importantes, informações para você anotar aí, que são informações interessantes sobre quem era a cidade de Éfeso, aonde estava ali uma das igrejas, estrategicamente falando, importantes daquele período da história da igreja primitiva. Bem, Éfeso, a cidade, era a maior
mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Veja que quando eu estou falando de Ásia Menor, eu estou dividindo o Império Romano em grandes regiões. Então você tem as regiões aí, a região da Galácia, Capadócia, Bitínia, Ásia Menor. Então são regiões, tá? É como se fosse, eu já falei isso aqui em outras aulas também, é como se você dividisse aqui, como o Brasil, que é esse país continental. Então você tem regiões grandes aqui, você tem o estado de São Paulo, que é grande, você tem o estado do Pará, que é grande, né? Você tem o Mato Grosso, que é grande. Então, você tem grandes regiões, você tem regiões pequenas, você tem o Sergipe, que é um estado pequeno, você tem regiões pequenas também, você tem Minas, que é uma região grande também, né? Então, você tem grandes regiões, e ali são estados. Então, você tem um império romano, e você tem esse império dominando por grandes regiões, e quando o império ia passando e dominava, então aquelas regiões ficavam ali, eles davam um nome para aquela região, e as cidades ali daquela região. A Ásia Menor era uma região, nesse momento ali, tá? É uma região sob domínio do Império Romano, assim como Galácia, Capadócia, Bitínia, Ásia Menor. Então, você tem a Ásia Menor como essa região. E nessa região ficava essas cidades, essas 7 cidades que aqui são descritas e outras cidades mais. E então, nós temos essa cidade que foi próspera, uma cidade que foi abundante, uma cidade que realmente alcançou projeção, que é a cidade de Éfeso, tá? Então, ela é a maior, mais rica e mais importante cidade. Quando eu falo que ela é a maior, Éfeso tinha naqueles dias 200 mil pessoas. Imagina isso. Éfeso, uma cidade com 200 mil pessoas. Isso há 2.000 anos atrás. Para você ter uma noção de comparação, São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, em 1808, era a 4ª maior cidade aqui do Brasil. Não tinha 50 mil habitantes em 1808. Para você ter uma ideia de comparação, tá? Então, naqueles dias, 2.000 anos atrás, você tem uma cidade com uma estimativa de 200 mil pessoas ali naquela cidade. Olha o que era a cidade de Éfeso. Olha as conexões que eu gosto sempre de fazer, que o que Jesus está falando tem sempre algum link. A cidade de Éfeso era chamada por alguns como a luz da Ásia. A luz da Ásia. Olha essa comparação do apelido que a cidade tinha em comparação com o que Jesus fala. Se você pegar Apocalipse capítulo 2, ele fala assim, olha, Atos 2:1 diz assim, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele está chamando a igreja para ser luz. E é interessante que a cidade de Éfeso tinha esse apelido, né? Ela já era chamada de luz da Ásia. Ela era um luzeiro para toda aquela região. Uma cidade importante, uma cidade de influência, uma cidade rica, uma cidade onde as coisas estavam acontecendo. Para vocês terem noção, a cidade de Éfeso tinha um teatro naquele período, naqueles dias, um teatro para 24 mil pessoas. A gente tem uma noção muito errada da humanidade de achar que grandes construções para muita gente são feitas a partir da Idade Moderna, né? Mas é uma visão equivocada, porque você tem construções, o Coliseu mesmo, em Roma, mas existia lá na cidade de Éfeso um teatro que era para 24 mil pessoas, e é interessantíssimo porque eles não tinham o que a gente tem hoje, que são esses sistemas de som que conseguem abranger muita coisa. Portanto, eles tinham uma técnica de acústica, de som, que era impressionante para fazer com que o som fosse projetado, né? Então, mas existia esse teatro lá nos dias da igreja primitiva, nos dias de Paulo, para 24 mil pessoas. Vejam que no texto que a gente leu, vejam só, meus irmãos, o texto que a gente leu diz que eles levaram Paulo, aliás, eles criaram uma assembleia lá para debater um problema e foram para o teatro da cidade. Veja o tamanho da confusão. Se o teatro lotou de gente por causa desse problema que estava acontecendo lá, imagina 24 mil pessoas iradas. Imagina um movimento de 24 mil pessoas numa cidade indignadas. Então, olha o reboliço que aconteceu naquele dia
diante do fato do caminho, os cristãos estarem ali impactando com o evangelho. Isso é sensacional, gente. Mas veja que eu estou trazendo as informações para vocês, porque eu estou tentando esticar aqui a mente de vocês, porque a gente tem uma tendência de imaginar sempre para baixo. O brasileiro, então, é campeão nisso, né? A gente sempre imagina para baixo, a gente sempre imagina para menos. Então, estou ampliando. Uma cidade de 200 mil pessoas é uma cidade grande, né? Um teatro para 24 mil pessoas, gente, eu não sei se em Campinas tem um teatro para 24 mil pessoas. A gente tem estádio, né? Então, os estádios aqui de Campinas, aqui, eu não sei quanto cabe lá no... Os torcedores aqui do Guarani e da Ponte Preta vão poder me ajudar. Mas eu não sei quantas mil pessoas cabem ali no estádio da Ponte, não sei quantas pessoas cabem ali no estádio do Guarani. Mas são essas construções maiores que a gente tem aqui para muita gente. São esses dois estádios. Acho que tem ginásios aqui também, né? Mas um teatro para 24 mil pessoas, a gente sabe, eu pelo menos não tenho conhecimento de que aqui em Campinas exista, né? Éfeso tinha o mais importante porto também. Naqueles dias, um porto era ponto de entrada das rotas marítimas, de navios, por onde se girava o comércio, por onde vinham uma série de mercadorias. Então, o porto de Éfeso era o mais importante ali daquela região e era o ponto de entrada para a Ásia. Então, para entrar para a Ásia Menor, você tinha que inevitavelmente passar por Éfeso. Então, você tem essas informações aí que são importantes, né? Na época dos mártires, aí uma informação importante, eu gosto dessa informação aqui. Na época dos mártires, foi chamada de a Porta dos Mártires, porque de lá, muitos mártires de Éfeso, muitos foram os mártires enviados a Roma para serem mortos, para serem, de fato, os mártires, morrendo em nome do Redentor Jesus Cristo. Eu gosto dessa informação porque a Era dos Mártires é um período que vai ir a partir do ano 100 depois de Cristo. Aliás, a Era dos Mártires está ali envolvida desde o primeiro mártir, chamado, assim, historicamente, falando que o primeiro mártir é Estevão. Ô, Eladio, seja bem-vindo aí, meu irmão Eladio. Tudo bem com você, né? Bom vê-lo, meu querido Eladio. Bonitão aí, ó, todo bonitão. Um abração para você, para Solange, viu? Saudade, meus queridos. É sempre bom ver você. Eu às vezes, na aula aqui, estou concentrado aqui, eu não paro para falar, Eladio, mas é bom parar para falar com você, porque você é um amigo muito querido. A classe de doutrina está bem nas estatísticas aí, Eladio? Está tudo bem com a nossa classe aí? Continua bem a nossa classe? Só um minutinho aqui, pastor. Tá bom, você está fazendo as estatísticas aí, fala aí como é que tá a classe aí para nós aí, se ela tá indo bem aí nas estatísticas aí. Nossa classe, graças a Deus, tem sido uma classe muito boa. Você quer falar, Eladio? Não quer falar, não. Tá bom, tá baixo? Tá ruim? Tá bom, ele fez assim, tá ruim. Tadinho do Eladio. Eladio resolvendo coisa lá, e eu colocando Eladio nas situações aí, né, Eladio? A conexão está terrível hoje aqui, pastor. O meu computador e a conexão não está ajudando nada aqui. Eu tá bom agora aqui. Tá bom, meu amigo. Mas a classe de doutrina está indo bem aí, né? Então tá bom. Olha, estamos diminuindo, viu? De maneira geral, estamos diminuindo, pastor. A EBD diminuiu, Eladio? Diminuiu, acho que o pessoal está cansado desse formato, viu? E agora que a gente voltou para não está podendo ter presencial bem agora, né? Que o pessoal naquela expectativa, porque a classe presencial era uma das que estava aumentando, né? A frequência dela, né? Domingo a domingo a presencial estava aumentando, né? Com rodízio de professores lá. Mas é uma boa fala para quem está aqui, né? Para a gente não desanimar, né? Realmente, assim, o cansaço ao longo das semanas, ao longo de um ano que a gente está, nesses dias eu até postei no Facebook, na verdade, o Facebook me lembrou, há um ano atrás, foi essa semana agora, que houve a reunião do pessoal da IBD para ingressar para o sistema dessas classes online. Então, tem um ano, né? Então, bolinho de aniversário aí para a nossa classe virtual aí, que está um ano já funcionando assim. E realmente, como o Eladio disse, isso é uma coisa que causa um certo cansaço, né? Além de que EBD sempre é uma coisa que, assim, eu falei na primeira aula, exige de nós perseverança. Então, eu aproveito para enfatizar isso. Sejam perseverantes, vale a pena a gente ir até o final, não desanimem, sigamos, né? Porque é muito importante a gente estar aqui nessa
nessa nossa missão, não só os daqui, mas das outras salas todas aí que estão estudando seus respectivos assuntos, né? Sigamos, né? A gente não vem desanimar, porque é muito importante. A EBD, isso que eu queria falar, a maior universidade do mundo. A gente diminui muito quando a gente fala escola, né? Eu acho que a gente precisa mudar o nome, Universidade Bíblica Dominical. Né? Universidade Bíblica Dominical. Pessoal, opa, isso é de universidade. Estou na Universidade Bíblica Dominical. Né? Universidade UBD, Universidade Bíblica, nós estamos na UBD, Universidade Bíblica Dominical. O negócio aqui, o nível é alto, né? Mas muito bem, Elad, muito obrigado. Deixa eu voltar aqui ao meu assunto, estava conversando com os meus nobres e abençoados irmãos aqui. Mas a gente estava falando, então, aqui sobre as características de Éfeso. Eu falei tanta coisa que eu até me perdi de onde eu estava embalado, né? Mas eu volto aqui e já me lembro aqui. Tá? Então, a gente estava falando aqui da questão de ser porta dos mártires, né? A porta dos mártires. E é interessante esse período, porque, assim, veja, o que eu quero rememorar aqui com você. A igreja de Éfeso, ela tem um começo fantástico, que a gente leu ali, e eu quero ainda focar nisso. E aí você tem João na ilha de Patmos recebendo a revelação que Jesus faz à igreja de Éfeso, dizendo, olha, vocês são uma igreja perseverante, vocês resistiram às heresias, e aí a gente vai chegar lá no que eu tenho contra você, e o convite à restauração. A gente vai chegar lá, tá? Com paciência a gente vai chegar lá. Mas o que me chama a atenção é que tudo indica que os irmãos atenderam a exortação de Jesus. Essa é uma das coisas mais lindas do cristianismo. Porque não quer dizer que a gente, ao entrar no caminho, ao nos tornarmos cristãos, nós não estamos isentos dos erros. O problema está quando a gente erra e permanece no erro sem nenhum tipo de remorso. Aliás, remorso é uma palavra que eu não gosto muito. Sem nenhum tipo de arrependimento. Mas olha que beleza quando há o arrependimento e os frutos do arrependimento. Que é isso que eu quero mostrar para vocês. Éfeso foi apelidada posteriormente por um dos pais apostólicos como a porta dos mártires. Por quê? Porque a cidade, quando veio o duro período de perseguição que o império impôs sobre os cristãos, perseguição sangrenta, perseguição maldosa, perseguição cruel, perseguição que envolvia tortura, cárcere, perseguição que envolvia morte. A história diz para nós que os irmãos de Éfeso permaneceram firmes. E a perseguição vem depois da carta de Jesus aos irmãos de Efésios. Veja como o resgate aconteceu. Bem, mas para entender lá o que acontece lá em Éfeso na segunda geração, eu quero aqui trazer informações da primeira geração. Ok? Então a gente está voltando lá para a primeira geração para a gente entender alguma coisa que Jesus fala lá na segunda geração. É importante isso. Então, com isso que a gente já está falando aqui, a cidade de Éfeso é essa cidade cosmopolita, 200 mil habitantes, um teatro para 24 mil pessoas já naqueles dias. Mas tem mais coisa lá em Éfeso, que eu quero chamar a atenção para vocês. E essa é uma informação importantíssima. Lá em Éfeso ficava o local de culto à deusa Diana. Nós lemos aqui em Atos. Alguém lê para nós aqui Atos 19, 35, por favor? Alguém, por favor, abra lá novamente no livro de Atos que a gente leu no começo. E aí a gente volta lá na primeira geração da igreja de Éfeso para a gente entender como que a cidade estava quando por lá Paulo chegou. Então, Atos 19, 35, alguém lê para nós aí, por favor, Atos 19, 35. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Então, veja, e no texto que a gente leu aqui, isso vai aparecer várias vezes, mas essa informação aqui é uma informação aí que é dada de maneira detalhada lá sobre o escrivão da cidade, né? Então, vejam que lá eles tinham um escrivão da cidade lá e ele apaziguou o povo. Então, vejam bem, nós temos aqui a nossa escrivã aqui, que é a Leda. Qualquer situação de confusão, a Leda que vai apaziguar o pessoal aqui,
né? Tem conhecimento aí das informações, né, Leda? Para apaciguar as pessoas aqui. Então, porque o escrivão falou assim, ei, calma lá, nós sabemos, vamos acalmar aqui. Ele acalmou o povo. Mas o debate todo sobre a grande deusa Diana, eu quero que vocês entendam isso, e a gente vai informar isso aqui em pílulas, mas para vocês entenderem. O templo da deusa Diana é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Jardim suspenso da Babilônia, pirâmides do Egito, templo da deusa Diana em Éfeso. Imagine que esse local, essa construção, e tudo aquilo que estava em volta do templo da deusa Diana, aquilo gerava bastante comoção em volta. E é fácil fazer um paralelo aqui para vocês. Aqui. A gente tem aqui no estado de São Paulo uma cidade que ela tem construções lá gigantescas em volta ali da cidade e que gera comoção de pessoas que vêm do Brasil inteiro para aquele lugar ali. Vocês sabem disso. E que gera uma comoção. A cidade de Aparecida do Norte tem um comércio em torno daquela cidade voltada para isso. Tá vinculada a isso. Tá vinculada a essa estrutura na qual a cidade foi montada. Então, o templo da deusa Diana, lá em Efésios, era um templo que era uma construção suntuosa, era uma construção, e como qualquer construção, gente, chama a atenção do nosso olhar, né? Quem é que não gosta de ver uma construção assim, pô, chamada uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Quem é que não gosta de um negócio suntuoso, de um negócio majestoso, de um negócio, né? Então as pessoas se transformam num ponto turístico, se transformam num ponto de referência. Só que era um ponto de referência que fazia com que o quê? Aquilo apontasse para um misticismo no qual a cidade estava afundada. Veja quando o escrivão lá diz assim, olha, nós sabemos, olha como eles se enxergam, olha a cosmovisão deles acerca deles mesmos. Veja que essa é a cidade que Paulo encontra. Essa é a cidade como ela estava. Quando Paulo chega lá, então, ele encontra essa cidade, veja como eles se enxergam. Eles se enxergam da seguinte forma, olha, nós somos os guardiões, essa cidade é a guardiã. Se é guardiã, eu tenho que defender. E eles falam assim, da pedra que caiu de Júpiter. Tudo indica, isso aqui é uma tese, e da imagem que caiu de Júpiter. Tudo indica que essa imagem que caiu de Júpiter, ok? Houve uma tese, houve uma crendice que se gerou naqueles dias de um meteorito que caiu lá naqueles dias, e eles entendiam que aquilo tinha vindo dos deuses. E em torno daquele meteorito que ali caiu, que veio do espaço, em torno daquele meteorito que caiu ali na cidade de Éfeso, se construiu todo um conceito achando que os deuses é que tinham enviado aquela pedra para lá, né? E aí dali eles cunharam imagens, olha, aqui está falando né, de Zeus, está falando aqui de Diana, então aquilo intensificou a idolatria do coração deles. Veja, eu estou trazendo essas informações para vocês entenderem como aquilo era importante para eles, como a cidade estava envolvida nisso. Veja, estou apresentando para vocês o que Éfeso era. Deixa eu continuar então trazendo informações para vocês do que Éfeso era. Por conta do templo da deusa Diana, olha que coisa interessante. Por conta do templo da deusa Diana, havia na cidade de Éfeso uma coisa chamada prostituição cultual. Centenas de sacerdotes. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só dar uma procurada aqui. Eita, que os livros aqui tudo aqui. Deixa eu só procurar um negócio aqui. Porque eu fiquei curioso aqui, eu não li ele no original aqui, deixa eu olhar no original grego aqui. Tem umas coisas que a gente resolve. Não. Vou para a minha bíbliazinha em grego aqui,
porque eu fiquei curioso aqui de como que aparece a palavra Júpiter aqui em grego. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho aqui, direto aqui do grego. Espera aí. Isso aqui é a Bíblia em grego, grego koiné. Deixa eu ver aqui, 1935. Só dar uma olhada aqui para ver como que aparece a palavra Júpiter aqui. Olha só, que legal. 35. As pessoas que não sabem a felicidade. É interessante isso aqui. Não aparece a palavra Júpiter no original grego. Por isso que eu fiquei na dúvida aqui, porque não aparece essa palavra. E é interessante porque Diana é a tradução que vai pro português, né? Mas na verdade é Artemis, né? A deusa Artemis, é uma das divindades gregas, Artemis. Mas olha, e aí isso aí abre, eu gosto mais desse negócio. Mas muito bem, Artemis é uma das divindades cultuadas lá. Então o grande templo da deusa Diana, da Artemis, e aí o que eu queria falar para você, justamente isso. Eles tinham essa pedra que ali estava, e eles entendiam que ela tinha vindo do espaço, e a Artemis, ela tem justamente essa característica, ela era flecheira, ela lançava coisas. Então eles entenderam que aquilo que chegou lá foi lançado pela Artemis, ou Diana, tá? Só para vocês entenderem aqui, para não confundir a cabeça de vocês, porque eu comecei agora a falar Artemis. Diana é o nome que aparece para os romanos e Artemis é o nome que aparece para os gregos, tá? Como Zeus é o nome que aparece para os gregos e Júpiter que aparece para os romanos. Eles mudam só os nomes, mas os deuses são os mesmos. O fato é que havia lá, então, toda uma crença em volta disso, todo um crer em volta disso aí. A cidade girava em torno desse tipo de ideologia de comércio. E olha só o que acontecia. Por conta disso, tinha uma coisa que era muito comum lá, que eram as prostituições cultuais, que nada mais eram do que sacerdotisas que, em nome de Diana ou Artemis, elas se prostituíam cultualmente como sinal de manifestação da presença da divindade Artemis ali entre eles. Então, o cenário da cidade de Éfeso, quando o evangelho chegou lá, é uma cidade extremamente imoral, porque havia centenas de sacerdotisas que eram incumbidas desse elemento da prostituição cultual, em que eles, em transe, em situação assim de estado assim de realmente misticismo puro, havia cerimônias cultuais oferecidas aos deuses, no qual havia prostituição. E isso é uma coisa que sempre foi uma marca ali das igrejas, das cidades, das regiões, contra quais as igrejas precisaram lutar contra isso, né? E aí a gente tem outras características interessantes ali em Éfeso. Uma cidade mística, supersticiosa, centro do culto ao imperador, ou seja, além deles adorarem a deusa Diana ou Artemis, além deles serem supersticiosos, eles era ali em Éfeso o centro do culto ao imperador. Ali eles entendiam, ali eles tinham total tranquilidade de adorar o imperador como Deus, o Deus entre nós. Eles tinham essa perspectiva de o imperador como alguém digno de adoração, como divindade, como alguém que merecia ser tratado com aspectos de divindade. Lá em Éfeso imperava misticismo, idolatria, imoralidade e perseguição, que são táticas de Satanás muito claras. Vamos dizer assim, consagrado na estratégia de Satanás para perseguir o povo de Deus ou para seduzir cidades, seduzir pessoas, que é perseguição e sedução, oposição e ecumenismo. Paulo chega lá,
Paulo chega nessa cidade. Então, veja bem que eu estou trazendo informações para vocês aqui. Essa é a cidade de Éfeso. Ok? Essa é a cidade de Éfeso. Consegue ter um apanhado melhor dessa cidade? Dominada por misticismo, dominada por imoralidade, dominada por idolatria, dominada por poder. Essa é a cidade de Éfeso. Paulo chega lá. Gente, como não amar o evangelho? Paulo chega lá no final da sua segunda viagem missionária. Ok? Paulo chega no final da sua segunda viagem missionária e, como a gente leu ali em Atos 19, e chega lá no final de Atos 19, aliás, no início de Atos 19, no final da sua segunda viagem missionária, e o que acontece com Paulo ali quando ele chega em Éfeso? Ele começa primeiro a ir lá na sinagoga, ele encontra, como a gente deu no começo do texto, ele encontra alguns discípulos lá, algumas pessoas, ou seja, o evangelho já estava expandindo e tinha algumas pessoas que estavam ali sem ter maiores informações, mas se diziam discípulos de Jesus, ou discípulos do caminho. E aí ele pergunta, mas como é que vocês estão vendo uma vida diferente do judaísmo? Vocês são discípulos de quem? Vocês são discípulos de Jesus? Não, a gente é de João Batista, a gente ouviu a mensagem de João Batista do arrependimento. E aí, Paulo, então, fala de Jesus para eles, é só realmente eles apontar para o caminho, o Espírito Santo já tinha começado a obra naqueles corações, mas ali eles são finalmente recebidos, e acontece com eles o sinal que aconteceu em Atos capítulo 2, para confirmar o que começava a acontecer ali, no que Jesus havia dito em Atos 1:8, que sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria e Judéia, até os confins da terra. Aqui está inaugurado os confins da terra, dizendo o seguinte, que o mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos lá em Atos 2, é o mesmo Espírito que desce sobre os gentios aqui em Atos 19. O mesmo acontecimento do falar em línguas lá de Atos 2, é o mesmo acontecimento que acontece aqui em Atos 19, quando sobre os irmãos de Éfeso vem o Espírito Santo, eles falam línguas como que idiomas, como aconteceu lá em Atos 2, dizendo o seguinte, olha, os confins a porta para os confins da terra está aberta. Todos vão receber essa mesma mensagem que é o evangelho que chama a todos para o Redentor Jesus Cristo. E aí o que acontece? Ele chega lá no final da sua segunda viagem missionária, o ano é provavelmente 52 depois de Cristo, e fica lá. Ele fica lá durante 3 anos. Então, o período que Paulo ficou em Éfeso foram 3 anos trabalhando ali arduamente pelo evangelho. O Espírito Santo inclinou o coração de Paulo para ficar naquela cidade de 200.000 pessoas. E aí o que acontece? Por que é importante? Veja, estou fazendo esses links aqui para a gente chegar lá em Apocalipse e entender o que Jesus está falando. Lembra que Jesus fala sobre voltar ao primeiro amor? Lembra lá? Tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor, tal. O que foi o primeiro amor? A gente fala do, volta, mas o que foi o primeiro amor? O que foi o primeiro amor? Meus irmãos, em Éfeso, há claros sinais de um verdadeiro avivamento que aconteceu naquela cidade. Há claros sinais de um verdadeiro avivamento. É um registro bíblico da cidade que estava dominada. Veja o cenário que eu quis colocar para vocês de como uma cidade dominada por idolatria, dominada por prostituição, imoralidade, coisas pesadas, um trono de adoração à idolatria na cidade, dominando economicamente a cidade, que é o que a gente vai ver, aquela confusão que a gente viu lá, é porque o pessoal começou a queimar livro, o pessoal parou de comprar bugiganga de misticismo. Eu já até preguei na IPCamp uma vez falando sobre os nossos cuidados com o misticismo, mas isso aqui a gente pode falar isso em outro momento, só para não perder a linha de raciocínio. O evangelho chega lá através de uma pessoa, irmãos. Olha como o dinamis do evangelho é um negócio poderoso. Chega através de Paulo. E, meus irmãos, começa uma revolução em Éfeso. E o que acontece em Éfeso são sinais claros de um avivamento. Sinais claros de um avivamento. E aqui eu preciso enfatizar algumas coisas importantes como sinais claros de um verdadeiro avivamento que aconteceu ali em Éfeso. Se você pega ali o capítulo 19 e você vê que algumas coisas estão acontecendo,
a partir do versículo 18 do capítulo 19, alguém lê para nós aí, por favor? Atos 19, 18. Alguém lê para nós aí, por favor? Do 18, Atos 19, do 18 até o 20. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, que negócio, eu fico arrepiado de ler esse texto aqui. Porque veja como é um sinal de um verdadeiro avivamento. Uma das marcas de um verdadeiro avivamento, além dos outros sinais que tem ali, prodígios que acontece através do apóstolo Paulo, mas um dos sinais de verdadeiro avivamento é quando confissão de pecados. Confissão de pecados. A gente tem uma coisa nossa, que é a questão de pecado, que é um negócio que aperta a gente, né? Ih, gente, olha só. Eu tô tão empolgado com a aula de hoje. Vocês viram? Esqueci do horário. Quase isso não acontece, mas esqueci do horário. Já deu a hora já. Deixa eu só terminar esse argumento aqui para a gente poder finalizar. Mas uma das coisas que acontece no avivamento é confissão de pecados. Quando você tem um registro de um avivamento que aconteceu na África do Sul, é muito legal, tem um livro falando sobre o avivamento na África do Sul, e alguns registros, tem até no YouTube, registro sobre o avivamento na África do Sul, fala que o primeiro sinal que eles viram um avivamento de fato na África do Sul foi quando nas igrejas, de maneira muito espontânea, assim, começou a acontecer. As pessoas começando orando para Deus, Senhor, manda um avivamento para nós, um avivamento para nossa nação, tal. E começou a acontecer em vários locais uma coisa muito espontânea. As pessoas começaram a confessar os próprios pecados publicamente. Choravam, arrependidos dos seus pecados. Começaram a confessar aquilo ali. Isso é uma das marcas do avivamento da África do Sul, descritas, registradas historicamente. Veja que no livro de Atos diz que a igreja de Éfeso, as pessoas começaram a se denunciar. Eu acho isso fantástico. Porque denunciar o outro, a gente faz. Mas se denunciar, assim, eu quero me denunciar, é um negócio muito difícil. Concordam comigo? Além disso, eles pegaram aquilo lá, que eram aqueles livros de artes mágicas, porque isso era a realidade da vida de Éfeso. E eles queimam aqueles livros, eles destroem o negócio pelo qual eles tinham apego. Esse negócio é tão poderoso, irmãos, que causa um reboliço, um prejuízo financeiro na cidade. Geralmente, quando tem prejuízo financeiro, acontecem as coisas. Vocês viram aí em Goiânia essa semana, pararam lá de Goiânia até Anápolis, 40 quilômetros de congestionamento dos comerciantes protestando, e deu confusão porque deu problema econômico. Porque problema econômico mexe com o dia a dia das pessoas. Concordam comigo? O cristianismo foi tão intenso na cidade de Éfeso através de um homem. E aí está o primeiro amor. As pessoas começaram a converter, a vir a Jesus, sedentos, desejosos. E esse negócio foi tão intenso que o pessoal jogava fora. E Paulo ficou 3 anos discipulando esse pessoal na igreja de Éfeso. E aí a igreja de Éfeso, ela então brota como uma referência, uma igreja poderosa no sentido de cristianismo e alcance do cristianismo numa cidade que estava afundada em idolatria. Então, nunca pense que uma cidade que está aí cheia de problemas e conflitos não pode ser alcançada poderosamente pelo evangelho. Aliás, eu acho a cidade de Éfeso muito parecida com o Brasil, guardadas as devidas proporções, no que tange idolatria, no que tange misticismo, no que tange prostituição. Parece muito com o Brasil. E se em Éfeso Deus fez uma obra tão poderosa, Deus tem feito coisas poderosas no nosso país também. Através do Evangelho. Através do Evangelho, que brilha. Né? E aí, só para terminar então a aula de hoje, para vocês não ficarem bravos comigo, a igreja de Éfeso, então, que surge nessa cidade complicada, surge através do apóstolo Paulo. E Paulo, além dele, que passou por Éfeso, a gente tem Timóteo, que foi pastor lá, e João. Vejam onde os nomes das pessoas que passaram pela igreja de Éfeso. Nós temos, então, Paulo, que ficou lá 3 anos, Timóteo, que foi enviado para ser pastor lá, e também o apóstolo João, que agora está na ilha de Patmos, escrevendo aos irmãos de Éfeso,
ele foi pastor, ele conhecia a igreja de Éfeso, ele sabia daquela igreja. A carta que Paulo escreveu aos Efésios, que tem uma carta aos Efésios, né? A carta aos Efésios, que é uma das cartas mais importantes para nós na doutrina, foi escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Então, quando Paulo foi preso pela primeira vez em Roma, foi quando ele escreveu a carta aos Efésios. E dito isso, gente, eu estou remontando esse contexto do primeiro amor para a gente entender o que Jesus está falando quando Jesus fala assim: tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Veja, que é o que nós vamos chegar lá. A igreja foi influenciada pelo cristianismo, porque você hoje não ouve falar mais do templo da deusa Diana. E por que o templo perdeu a relevância, irmãos? Porque os cristãos chegaram lá. A idolatria foi derrubada. O misticismo caiu naquela cidade. Vai ter reflexos, tá? Sabe quando que a igreja... Isso aqui é dado histórico. A igreja abandonou, né? Então a cidade de Éfeso abraçou, se transformou em uma cidade cristã importante. Aí vieram os concílios, né? Igreja católica, concílios. Sabe quando que foi adotado o culto a Maria? A adoração, a veneração a Maria? No concílio de Éfeso. O pessoal fala, olha como que a astúcia de seduzir pela idolatria. A cidade da deusa Diana foi nessa cidade que séculos depois se determinou pela Igreja Católica a adoração a Maria. Ou a veneração, como você queira chamar. E que prende tanta gente nessa veneração. Olha os links, olha os links. E com essas informações, eu quero então, na próxima aula, falar sobre especificamente alguns detalhes da carta. Eu precisava fazer esse parâmetro hoje para a gente poder ter uma noção do que é Éfeso e a gente então entender o que Jesus está falando de maneira mais assertiva, tá? Agradeço a atenção de vocês, peço perdão por ter esticado um pouquinho mais a aula hoje, tá bom? Beijo para vocês. Apolo, obrigado. Dagmar, obrigado pelo carinho. Gente, o horário já foi, né? Estiquei demais, mas obrigado por tudo. Bom domingo para vocês. Nem deu tempo de fazer pergunta, mas guardem as perguntas. Eu nem li o chat hoje, viu, Leda? Não sei se teve alguma pergunta no chat aí. Bom. Valeu. Valeu, Dagmar. Um abraço para vocês. Pergunta não. Confere. Então tá bom. Domingo que vem a gente volta com os assuntos. Nossa aula está encerrada. Quem quiser ficar aqui com um bate-papo aqui, pode ficar. Mas nossa aula já está encerrada. Marçal, pode parar de gravar a aula aí. Se você quiser parar de gravar a aula, pode gravar. Se alguém quiser ficar para conversar alguma coisinha, eu estou aqui disponível para vocês, tá bom? Mas